De Deus a todos, meus amados irmãos, meus queridos ouvintes. Nós vamos fazer agora uma meditação usando dois livros da Sagrada Escritura. Porque não há mudança em Deus. Deus, ele é um só, de Gênesis a Apocalipse. Então devemos estar atentos aos enganos que é passado na internet, por pessoas que ficam procurando agradar o povo e se afastando por completo de Deus. Então é justamente sobre pecado. Vamos começar no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 32 e 33. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Palavras de Moisés. Senão, ele pediu para que Deus riscasse o nome dele do livro da vida. A resposta de Deus acerca do pecado. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. O pecado, ele nada mais é do que a obra do inimigo. Então não faz sentido a pessoa se tornar cristão e continuar na mesma vida do pecado. Então o pecado, ele vai lançar muita gente no inferno se essas pessoas não se arrependerem. Pois sem arrependimento não há perdão. Aquele que pecar contra mim, diz o Senhor, a este riscarei eu do meu livro. Agora vamos para o dia do juízo final. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Fica onde é conhecido como o Novo Testamento. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Estamos falando do inferno. Apocalipse, capítulo 15, versículo 20, versículo 15. Vamos lá. Para ficar mais bem entendido, versículo 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, reservada para aquelas pessoas que não se arrependerem do pecado. Fique bem compreendido. Que às vezes a pessoa já confessou o Senhor Jesus como Salvador, mas foi só da boca para fora, não se converteu ainda. Está dentro das igrejas, mas levando uma vida na prostituição, na mentira, na falsidade. Então essas pessoas, caso hoje seja o dia do juízo final, não receberão o perdão de Deus. A nossa vida na eternidade depende muito de quem nós somos nesta vida terrestre. Então, aquele que quer receber a salvação como galardão, ele deve abandonar a vida do pecado. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Quem são esses? Acabamos de ver em Êxodo, capítulo 32, versículo 33. Êxodo 32, 33. Aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei do meu livro, diz o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. E esses falsos profetas procuram tirar toda a autoridade de Deus. Deus, ele não é duro. Deus, ele não é um Deus vingativo. Ele é um Deus que nos oferece a palavra dele. Aquele que for inteligente vai obedecer a palavra de Deus e vai abandonar a vida do pecado. Então aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo juntamente com o inferno. Isso vai se cumprir no dia do juízo final. Aqueles que se arrependerem e abandonarem a vida do pecado, esses receberão a salvação.
receberão a salvação. Então não se trata de Deus ser duro, se trata das pessoas, algumas, milhões na face da terra, terem o coração duro de estarem seguindo falsos ensinamentos. Então nós temos o Senhor Jesus Cristo, que ele é totalmente contra o pecado. João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 22. João 15, 22. Se eu não viera, não lhe houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Se eu não viera, não lhe houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Lógico, se o crente ainda não se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, ele vai continuar na vida do pecado. Porque a primeira obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Então, quando a pessoa se encontra com o Espírito Santo, ela vai estar sendo convencida que ela não pode mais continuar na prática do pecado. Vamos dar um exemplo. De repente, a pessoa é um prostituto, um mentiroso, aí ele não se encontrou ainda com o Senhor Jesus Cristo. Ele vai estar dentro da igreja, vai continuar na prostituição, porque não se arrependeu ainda do pecado. E o Senhor Jesus está dizendo aqui em João 15, 22, olha, não tem desculpa do teu pecado. Em outras palavras, não tem desculpa da tua desobediência. Então, no dia do juízo final, as pessoas que estão presas na idolatria, que adoram imagens, não herdarão a salvação. A Bíblia garante isso. Só existe um Deus e ele não precisa de imagem para ser adorado. Ele é um Deus verdadeiro. Esse é o Deus da Bíblia. Então, os idólatras não receberão a salvação. Os mentirosos, os prostitutos. Então, passou disso, meus irmãos, são pregadores mentirosos, os feiticeiros, os macumbeiros, vai tudinho para o inferno. Não tenho medo de falar não o que está escrito. Se não se arrepender. Sem arrependimento, não tem perdão. Quem adora imagem, quem está preso a essas Marias da Igreja Católica, se não deixar essa prática errada, também vai para o inferno. Deus não é Deus de idolatria, Deus não é Deus do pecado, ele é um Deus de santificação, aleluia. Rosário não é proteção. Porque tem gente que está presa aí no rosário, quem protege a gente é Deus. Então tudo isso aí são falsos ensinamentos. Só existe um Deus, e esse Deus não precisa de imagem para ser adorado. Ele é único. Aí ele diz que aqui em João 15, 23, aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. O que o Senhor Jesus está dizendo com isso? Que aquelas pessoas que não abandonam o pecado estão aborrecendo tanto ele como o Pai. Aí fiquem atentos, meus irmãos. Eu venho alertando o povo há muitos anos. Há muitos anos. Os falsos pregadores defendem o pecado. Eles estão do lado do diabo. Foge dessas pessoas. Aqui em João 16, versículo 8. Lógico, se a pessoa não se encontrou ainda com o Espírito Santo, vai continuar pecando. Não recebeu o espírito de arrependimento. Quando vem a tentação, cede à prostituição, cede à mentira, cede à falsidade. E fica preso no que não agrada a Deus. O problema é se chegar o dia do juízo final e essa pessoa estiver na prática do pecado. João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ele quem? O Espírito Santo. E da justiça, e do juízo, e do pecado, porque não creem em mim. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Que aquele que se deixa ser dominado pelo pecado ainda não está crendo nele, mesmo estando dentro das igrejas. Aí fiquem atentos, porque nós não sabemos quando será a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu falei há pouco, e vou repetir aqui em João capítulo 8,
versículo 21, João 8, 21. Muito cuidado, meus irmãos. O pecado é obra do diabo e você foi chamado para fazer a obra de Deus. Você foi chamado para ser um homem santo, uma mulher santa. Foge desses falsos pregadores. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me. E ele se retirou daqui da terra e voltou para os céus, para o lado do Pai. Aleluia. E buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Em outras palavras, ele foi para o céu. Aquele que morrer na prática do pecado não vai poder ir para o céu, mas tem o seu passaporte garantido para o inferno. Cada um escolhe como vai ser a sua vida na eternidade. E nós somos pessoas inteligentes. Vamos fugir do pecado e nos aproximar de Deus. Eu agradeço essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.